Olá, bom dia! Está começando mais um programa Classe Imóveis para deixar a sua manhã cheia de boas informações. No programa de hoje nós vamos falar sobre a importância das limpezas da caixa d'água, cisterna e também da desinsetização para a saúde e bem-estar dos moradores de condomínios. Temos uma reportagem especial que vai te ajudar a descobrir qual tipo de quadro ideal para ser usado em cada cômodo da casa. Como fica a rotina dos condomínios com a reabertura do comércio? Tudo volta a funcionar como antes? É o que vamos tratar na nossa entrevista da semana. Isso e muito mais no programa Classe Imóveis, que só está começando. Manter caixa d'água e cisternas limpas, além de fazer a periódica desinsetização, são ações fundamentais para preservar a saúde e o bem-estar dos moradores de uma casa ou condomínio residencial. Por isso, a realização desses processos de limpeza deve seguir alguns protocolos para que tudo ocorra bem. Olha só. Se uma casa exige cuidados com a qualidade da água em um condomínio, então, a atenção precisa ser redobrada, já que são dezenas de famílias abastecidas e há espaços de convivência em comum, como as áreas de lazer. Por causa da pandemia, a piscina não está sendo usada. Ainda assim, a manutenção tem que ser mantida. O recomendável é que a limpeza dos reservatórios de água seja feita pelo menos 2 vezes por ano. Para isso, antes é preciso checar a situação estrutural e externa da caixa d'água. Coronel Osíris é síndico desse prédio com 20 andares e não falha nos cuidados com os reservatórios. Isso é um processo que todo e qualquer síndico deve ter em mente, que é uma limpeza da área comum. Isso não é necessário ter um indicativo para que faça. A gente mesmo se antecipa e já faz de 6 em 6 meses. Tem condomínio que pode fazer de ano em ano, mas nós aqui fazemos sistematicamente de 6 em 6 meses. Muitos prédios dispõem também de cisternas que captam a água da chuva. A desse prédio fica no subsolo, com acesso restrito, mas a limpeza também é seguida. O processo evita problemas de saúde desde uma simples diarreia a doenças como dengue, febre amarela, hepatite infecciosa e cólera. A cisterna garante uma opção sustentável de abastecimento. Nós temos 2 tanques. Quando a gente lava um, é abastecido de outro. Então, quando termina aquele, o processo, ele enche o tanque, a caixa d'água, e aí a gente vai trabalhar no outro. Outro procedimento obrigatório em condomínios é a desinsetização preventiva. O controle de pragas, como baratas e ratos, deve ser feito em todas as áreas de convivência em comum do prédio, também a cada 6 meses. Os moradores precisam ser avisados com antecedência para que se mantenham longe dos espaços de aplicação dos produtos. São venenos que podem fazer mal à saúde. Recentemente nós fizemos uma sanitização, porque foram recomendações através das recomendações técnicas que o governo do estado baixou em junho. Nós fizemos uma barreira química para a questão de cupim também, nós fizemos uma barreira, porque nós temos terreno aqui ao fundo que tem muitas mangueiras e a gente estava com o indicativo de que aquilo poderia afetar o condomínio. Então nós nos antecipamos e fizemos essa barreira química. Uma última dica: a desinsetização não pode ser realizada ao mesmo tempo que a limpeza dos reservatórios de água. O veneno aplicado nas áreas em comum pode contaminar a água. Olha só, dicas importantíssimas na reportagem de Gorete Santos. Deixa eu falar para você um recadinho agora. A Predial, a administradora de condomínios, é uma empresa consolidada com quase 2 décadas de atuação e reconhecida pela qualidade em seus serviços. A Predial quer trazer mais agilidade e inovação para todos os seus clientes através do aplicativo Classicom. Ao baixar o aplicativo, síndicos e condôminos podem ter acesso à assembleia virtual, gerência de receita, controle de manutenções e conservações condominiais, fazer reservas de áreas de lazer, pagamento de boleto e muito mais. Tudo para facilitar a sua vida. Baixe agora mesmo o aplicativo Classicom no Google Play ou App Store. E qualquer dúvida você pode também entrar em contato pela Predial através do site predialadm.com.br ou ligando para o número
31 33 50 00. Leve ao seu condomínio a tranquilidade de uma administração de excelência. Vamos agora a um breve intervalo comercial, mas voltamos em instantes para falar sobre como fica a rotina nos condomínios com a retomada das atividades econômicas. O Classe Imóveis volta já. Você sabia que pode ter a gestão do seu condomínio na palma da sua mão? Com a Predial é simples assim. Baixe o aplicativo Classicom e saiba tudo sobre a gestão financeira e administrativa do seu condomínio. Classicom, da sua administradora de condomínios Predial. Decida pela transparência. Acesse predialadm.com.br e saiba mais. Classicom, seu condomínio na palma da mão. Quer alugar um imóvel de um jeito rápido e prático? O Plano B te ajuda a encontrar o que você precisa com apenas alguns cliques. Escolhendo o tipo de imóvel, localidade e faixa de preço, o Plano B te apresenta as melhores opções para o que você está procurando. E não precisa se preocupar com fiador, caução ou seguro-fiança. Tudo é feito online e sem burocracia. Alugue fácil com o Plano B. De volta com o programa Classe Imóveis. Olha, a volta das atividades econômicas já começou. E o governo do estado do Piauí estabeleceu um plano para a retomada organizada. A publicação prevê a flexibilização das medidas de isolamento e de restrição das atividades e reforça que todo o processo se dará de forma gradual e segmentada. Vamos conversar agora com Liege Moura, superintendente de Estudos Econômicos e Sociais, e também com Carlos Alberto Porto Júnior, advogado especialista em gestão condominial, para entender mais sobre o processo de reabertura e como ele afeta a vida nos condomínios. Bom dia. Bom dia. Bom, doutora Liege, esse processo foi organizado levando em consideração quais critérios? Bem, os critérios, econômicos, mas também epidemiológicos, né? Então, todo o estudo que foi organizado pela Secretaria de Planejamento, na superintendência que nós respondemos por ela, foi pensando, nas condições que são favoráveis para que a gente possa realmente trabalhar essa retomada com os cuidados necessários que o tempo requer, né? Então, o próprio Piauí, é o resultado desse planejamento, onde nós
organizamos primeiramente um estudo sobre as atividades econômicas, como que elas iriam qual a dinâmica que essas atividades estabelecem, essa dinâmica que elas mantêm quando a gente pensa na retomada, não é? Então, foram primeiramente agrupados 3 grandes grupos de atividades econômicas e, a partir daí, nós começamos a trabalhar toda essa relação entre as atividades, as cadeias produtivas, que aqui as atividades estão vinculadas, e também como que essas atividades iriam impactar no retorno, o número de pessoas envolvidas, né? Quantidade de empresas, trabalhadores, e como que isso iria realmente favorecer uma retomada de forma realmente mais segura, né? Bom, doutor Porto, como que esse cronograma estabelecido pelo governo, ele afeta a vida nos condomínios? Já é possível dizer quais áreas podem ou não ser abertas? Bom dia. Ainda não podemos dizer quais áreas podem ser abertas ou devem ser abertas ou se devem permanecer fechadas. O que nós sugerimos é que os representantes, os gestores condominiais, ou seja, o síndico, veja com os seus condôminos e colha essa demanda. Pode fazer isso através de enquete. Se a enquete for favorável, aí sim ele vai fazer um estudo de quais áreas podem ser liberadas e quais não podem ser liberadas. A orientação, caso isso ocorra e for fazer a abertura de algumas áreas, seria as áreas abertas, com circulação de ar natural e de luz natural. As medidas higiênico-sanitárias que já haviam sido estabelecidas e tomadas nos condomínios, elas devem então continuar, como o uso do tapete sanitizante, né, a disposição de água e sabão para que as pessoas possam fazer a limpeza e também do álcool em gel, tudo isso deve ser mantido. Sim, sim, deve ser mantido. Isso faz parte da orientação da CESAP e, seguindo a orientação, é o que vai viabilizar poder ou não fazer a reabertura e fazer isso de forma responsável. O governo do estado estabeleceu até uma multa, inclusive, para quem não fizer o uso de máscaras. Isso também nos condomínios se aplica, né, doutor? Sim, sim. Essa pergunta ela é recorrente. Eu posso receber uma multa estando na área comum do condomínio, já que não é uma área pública, já que não é uma área de ingerência do Estado e é uma área privativa minha. Eu vejo sim a possibilidade do Estado lhe aplicar a multa em relação a isso. O síndico não vai poder advertir e multar aquele condômino se não tiver um regramento próprio, pois aquele regramento ele é estadual. Ele não se aplica ao condomínio. Para que o condomínio possa sofrer qualquer sanção, precisa ter uma norma interna previamente ao ato infracional. Bom, falando ainda do processo de reabertura, eventos com aglomeração, como por exemplo shows, espetáculos, cinemas, a previsão é de que eles voltem a acontecer em setembro, no mês de setembro. Mas essa data, ela pode ser antecipada ou ainda adiada? O acompanhamento ele é feito semanal, né? E a cada 14 dias também é feita uma avaliação mais cuidadosa, exatamente para você estar pensando no que foi estabelecido, né? Doutor Porto, nesse sentido de reabertura, retomada de atividades que geram aglomeração, as assembleias presenciais nos condomínios, como é que ficam? As assembleias presenciais, elas não estão sendo aconselhadas. Na verdade, existe uma lei que foi aprovada recente, Sim. em junho, que ela prevê a possibilidade do condomínio realizar a assembleia virtual. E algo que ocorre sempre no condomínio em assembleia é a assembleia ordinária, que ela é anual, que é para o síndico prestar conta, para o síndico levar a proposta orçamentária do ano seguinte, e eventualmente sua reeleição, caso seja de 1 ano e não de 2 anos. Que normalmente ocorre sempre em março, então pegou esse período de pandemia, o período mais crítico, né, digamos assim. Mas aí essa lei trouxe uma inovação ainda maior, que além de autorizar a realização de assembleia virtual, ela determinou que quando não for possível essa reunião da assembleia através da plataforma virtual, o mandato do síndico
será prorrogado até o período final da pandemia, que lá tem uma previsão de 30 de outubro, mas que nada impede de se prorrogar ainda mais, caso não tenha finalizado lá. Nós participamos de grupos, né, de WhatsApp. Esse isolamento nos trouxe uma abertura maior nessa questão de rede social, então acaba que hoje em dia eu faço parte de grupos onde tem advogado de todo o Nordeste e outro grupo que tem advogado do Brasil todo. A gente vê casos e exemplos de local que a abertura está mais facilitada, a reabertura, que já se foi aprovado a construção civil plena, então incorporadoras convocando para a Assembleia presencial, onde fariam a entrega de 400 unidades. E aí o advogado colega nosso foi convocado pela administradora que estava se candidatando, foi acompanhar a administradora, fez lá o vídeo, foto e nos enviou. E relatou a experiência totalmente desagradável, desconfortável. Aquilo ali, se não for criminoso, é no mínimo um ato de extrema irresponsabilidade. Inicialmente colocaram lá o distanciamento de 1 metro para cada pessoa, demarcaram e colocaram cadeiras. As cadeiras não foram suficientes, começaram a não respeitar, qualquer um queria falar, o microfone tinha 2 microfones, mas para toda e qualquer pessoa que quisesse falar. Então não foi uma experiência boa que o colega nos repassou. Isso eu estou trazendo um caso específico, mas vários outros trouxeram isso também. Então, ainda que seja uma assembleia de incorporação para entregar o condomínio, que isso seja feito de forma virtual. Ora, a incorporadora tem os dados de todos os vendedores, de todos os compradores, os adquirentes das unidades imobiliárias, que naquele ato estão se tornando condôminos. Então, que faça isso de forma virtual. Não tem nenhum problema fazer a incorporação imobiliária de forma virtual. Realizar a assembleia presencial é totalmente desaconselhado nesse momento. No mínimo perigoso, né? Olha, eu queria agradecer muito a doutora Liege Moura, ao doutor Porto Júnior. Acho que a gente ajudou, né, as pessoas a entenderem um pouco mais sobre esse processo de reabertura e como ele afeta a vida nos condomínios. Muito obrigada. Por nada. Nós que agradecemos, estamos à disposição, não é muito importante esse momento de socialização para que todos realmente possam estar retomando as atividades com maior tranquilidade e sabendo que para tudo tem um regramento, né? Esse momento nós precisamos aprender, né, a conviver, inclusive com o uso de máscaras, né? Obrigada. Gostaria de agradecer e dar um recado para o síndico, para o gestor que pretende fazer a abertura de suas áreas comuns. Caso você faça o estudo, faça essa enquete e veja que os condôminos, a maioria dos condôminos estão querendo essa liberação, faça primeiro um raio-x do seu condomínio, veja o que pode ser reaberto, o que não pode ser reaberto, faça uma norma de utilização, que pode ser chamado de um protocolo de reabertura ou o nome que bem entender. E leve esse regramento para a Assembleia. Faça isso de forma correta. Não faça de qualquer forma e coloque nesses regramentos como se dará a limpeza. Caso o condômino não opte por fazer a limpeza antes e depois do uso de cada local, você vai precisar que o seu zelador ou um novo zelador faça essa limpeza. Então, coloque tudo isso no papel, leve para os condôminos, se eles estão dispostos da contratação de mais um prestador de serviço ou de fazer as suas próprias limpezas, sempre obedecendo o pacto que foi feito com a CESAP, que se transformou em orientações. Repito, vou disponibilizar aqui, peço que seja disponibilizado o link, para que todos possam ter acesso e vejam isso. Porque, na verdade, doutor, eu até senti uma falta de uma ampla divulgação isso. Foi até publicado no site, mas possivelmente não são todos os síndicos, todos os condôminos que têm conhecimento de que existe essa orientação de limpeza, de boa convivência.
lá é tão completo que lá fala de como tratar cada funcionário, ainda que não esteja diagnosticado, de como tratar o delivery, de como deve ser feita essa recepção. Então, é um documento que precisa de uma maior divulgação. Tá certo, então, o momento ainda é de muita precaução e cuidados. Muito obrigada. E agora deixa eu falar para você que está precisando comprar ou alugar um imóvel e não quer perder tempo procurando em vários sites na internet. A solução para os seus problemas é acessar o classeimóveis.com.br, o mais completo classificado de imóveis, onde você pode conferir sempre as melhores ofertas para compra e locação. São quase 20 mil imóveis disponíveis e certamente você vai encontrar o que está procurando. Tudo de forma bem simples, basta informar a sua localidade, o tipo de imóvel e a faixa de preço. Classe Imóveis, o imóvel que você procura em apenas 3 cliques. Vamos agora ao intervalo, mas é bem rápido e na volta tem dicas imperdíveis de como escolher o quadro perfeito para cada cômodo da casa. Nós voltamos em instantes. Você sabia que pode ter a gestão do seu condomínio na palma da sua mão? Com a Predial é simples assim. Baixe o aplicativo Classicom e saiba tudo sobre a gestão financeira e administrativa do seu condomínio. Classicom, da sua administradora de condomínios Predial. Decida pela transparência. Acesse predialadm.com.br e saiba mais. Classicom, seu condomínio na palma da mão. Quer alugar um imóvel de um jeito rápido e prático? O Plano B te ajuda a encontrar o que você precisa com apenas alguns cliques. Escolhendo o tipo de imóvel, localidade e faixa de preço, o Plano B te apresenta as melhores opções para o que você está procurando. E não precisa se preocupar com fiador, caução ou seguro-fiança. Tudo é feito online e sem burocracia. Alugue fácil com o Plano B. Estamos de volta e você já pensou em alugar um imóvel sem precisar de fiador, caução ou seguro-fiança? Pois isso já é possível com o Plano B, uma imobiliária virtual onde você aluga o seu imóvel com muita agilidade. A documentação é toda online, deixando tudo mais fácil e rápido,
tanto para quem quer alugar quanto para o proprietário do imóvel. Por isso, baixe agora mesmo o aplicativo Plano B no Google Play ou App Store e faça o seu cadastro, é muito simples. Encontre o imóvel dos seus sonhos e agende uma visita. Para mais informações, você pode também acessar o site planob.online. Plano B, onde alugar é fácil. Olha, o quadro é um importante aliado para a decoração dos ambientes, mas nem sempre a gente sabe qual quadro colocar, por exemplo, no hall de entrada ou na cozinha. Por isso, nós fomos a uma galeria de artes para mostrar exemplos de quadros que podem ser usados em cada cômodo da casa e como combiná-los com o resto da sua decoração. Olha só. Além de conforto, cada vez mais as pessoas estão preocupadas com a decoração de suas moradias. Seja casa ou apartamento, quem é que não gosta de um lar bem estiloso? Pensando nisso, a nossa equipe veio hoje até uma loja especializada em quadros. Vamos te dar algumas dicas de como deixar a sua casa com a sua cara. Existe uma sequência do que usar ou é algo muito livre? Depende. Por quê? A gente leva muito em consideração o estilo do cliente, como que é o espaço, né, da casa dele, quais são os móveis, se vai ter móvel perto ou não. A iluminação, normalmente, os apartamentos eles já têm uma iluminação direcionada, então a gente leva em consideração os aspectos do ambiente para depois começar a indicar. Esse tipo de trabalho aqui eu poderia inserir, por exemplo, na minha sala de estar? Depende. Por quê? A gente leva em consideração todos esses aspectos e, claro, o tamanho, ele é o que direciona a nossa escolha. Então, a gente leva em consideração o tamanho para depois decidir a arte, mas sim. O que é que tem mais saído quando se fala em decoração de quadros, por exemplo, para apartamento? Esses formatos panorâmicos, eles têm saído bastante, mas outros formatos também que tem essa liberdade na escolha, né, que fica uma coisa mais leve, tem saído bastante. O que é que eu devo levar em consideração na hora de colocar quadros no meu quarto? Como normalmente são ambientes mais neutros, a gente opta sempre por molduras mais neutras, como essa preta ou essa que tem um tom de cru, que ela não vai brigar com o restante da decoração. Eu observo aqui que tem dois tamanhos diferentes, é isso mesmo? Isso. Com essas artes a gente pode fazer um mix, né, de tamanhos. Como elas vêm assim, a gente tem essa possibilidade de mudar a moldura. Então nós podemos colocar os tamanhos maiores, conversando com os tamanhos menores e os quadradinhos. A gente vai montar agora uma espécie de composição que você poderia estar colocando na sua cozinha ou até mesmo a sugestão, dicas de alguns quadros. A gente vai preparar isso agora. O resultado final seria esse, Verônica, e o que a gente observou é que é muito no olho, né? Você vai testando as combinações. É isso mesmo, a gente vai, de acordo com o feeling, né? Montando, encaixando uma arte, como a gente já sabe o que nós temos aqui na galeria, a gente vai encaixando até chegar no gosto do cliente, no que a pessoa idealizou e no que vai ficar bacana pro ambiente dela. Então, pessoal, hoje essas foram as nossas dicas para você deixar a sua casa mais estilosa, claro, utilizando quadros, deixando a decoração bem bacana, e eu tenho certeza que as dicas da Verônica ajudaram muito nesse processo. Eu agradeço o convite, eu espero que todos tenham gostado e eu fico esperando a visita de todos. É tanta coisa bacana que a gente nem vê o tempo passar, mas o programa Classe Imóveis de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e nós temos um encontro marcado no próximo final de semana, sábado às 9 horas e domingo às 10 horas, aqui na TV Cidade Verde. Reveja esta e outras edições do programa Classe Imóveis no CV Play e acesse também o Instagram @classeimoveis.ofc para ter mais informação sobre o universo dos imóveis. Uma excelente semana para você. Tchau!